Meu irmão e minha irmã, estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Falaremos nessa semana sobre lombalgia. O nosso convidado, ele que é o fisioterapeuta Matheus Prado, e vai falar muito claramente aqui pra gente sobre essa danada dor nas costas que as pessoas confundem. Vai tirar uma série de dúvidas que nós temos em relação a essa danadinha, não é, gente, que nos acomete? Então fiquem atentos, ouvidos aí bem apostos pra gente poder receber aqui, inclusive o nosso Matheus. Seja bem-vindo, Matheus. Obrigado pela receptividade, Claudinha. Vai ser um prazer aqui responder algumas perguntas de vocês. E tão importante sobre, assim, essa questão de dor nas costas, que as pessoas geralmente são acometidas, confundem, né? Mas explica pra gente melhor essa questão sobre a lombalgia, Matheus. Então, na verdade, a lombalgia em si, ela é uma dor na região lombar da coluna, que é justamente a região mais inferior da nossa coluna vertebral. Muitas vezes os sintomas que estão relacionados a uma lombalgia, eles podem ser sintomas que duram por tempos muito grandes ou por tempos mais curtos. Podem ter surgido há muitos anos ou podem ser dores que acometeram há pouco tempo a pessoa. Entendi. Tá? E aí essas causas, né? Quais seriam? Então, na verdade, a lombalgia ela pode ser causada por diversas formas. Tá? Ela pode ser dividida entre fatores intrínsecos e fatores extrínsecos. Os fatores intrínsecos são aqueles que estão relacionados ao próprio corpo da pessoa. Uma inflamação, um problema mecânico ou postural, às vezes pode ser até um tumor, ou seja, é aquilo que vem realmente de dentro da pessoa. Sim. E os extrínsecos são aqueles que estão relacionados a agentes externos, como por exemplo a carga que se tem de trabalho, o tempo que se fica numa postura errada devido ao trabalho e às vezes o próprio exercício físico com uma carga excessiva de peso, entre outras coisas. Então, independe dessa questão da idade, né? Porque, por exemplo, se for de fatores externos, isso pode ser cometido nas crianças, inclusive, como nós estávamos dizendo aqui antes de iniciar o programa, gente, sobre as crianças que carregam mochilas pesadas, não Matheus? Exatamente. Há algum tempo já vem se estudando muito sobre isso, realmente relacionado à carga de peso que as crianças tendem a carregar nas mochilas. A gente vê aí em diversos colégios e tudo mais, as crianças carregando mochilas, às vezes até quase do tamanho delas, com material muito pesado e tudo mais. Existem várias coisas que nós podemos fazer para prevenir isso. E realmente, hoje em dia, já não tem uma faixa etária específica para se ter dor nas costas. Existe, sim, uma maior prevalência em indivíduos acima dos 35 anos. Só que já se encontram crianças na idade escolar com muita dor nas costas proveniente desse problema. Tá? São coisas que a gente pode prevenir de diversas maneiras, como, por exemplo, as crianças e os pais tomarem os cuidados da criança levar apenas os livros que vão ser utilizados naquele dia. Às vezes as escolas tomarem algumas precauções em relação ao armazenamento desses livros, apostilas e tudo mais no próprio colégio, para a criança não precisar ter que deslocar esse livro para casa. E também tem a relação peso e arrumação da mochila. O peso da mochila deve ser entre 5% e 10% do peso da criança e prioritariamente colocar os livros, cadernos ou apostilas com maior peso mais próximos da coluna dentro da mochila. Isso vai evitar muito de ter uma sobrecarga em, por exemplo, extensão excessiva da coluna. Exato, porque de qualquer forma, ou a criança vai muito para trás, ou ela se acorcunda, né? Exatamente, ela se curva para frente para tentar amenizar o peso que está levando ela para trás. E isso gera muita dor, inclusive, Muita dor. Essa dor pode estar relacionada, às vezes, a algum problema articular, um problema muscular ou até algumas outras coisas que podem estar relacionadas a isso, gerando escolioses, hipercifoses, hiperlordoses, que são problemas posturais realmente. Sim, sem sombra de dúvidas. E assim, Matheus, em relação aos adultos, quais são as profissões? Existem algumas profissões onde as pessoas são mais acometidas de lombalgia? Bom, na verdade existem sim. Logicamente que toda profissão em que o indivíduo ele não tenha uma ergonomia, ou seja, um trabalho de postura, de posicionamento correto,
essa pessoa invariavelmente vai sentir dor nas costas, até pela carga de trabalho que hoje em dia a gente tem. Só que existem sim profissões que têm uma maior incidência. Então, aquelas pessoas que trabalham muito tempo em frente ao computador, numa má postura, como, por exemplo, técnicos de informática, programadores, arquitetos, que também precisam ficar muito tempo numa mesa para desenho, entre outras, que também têm a exigência física. Então, por exemplo, pedreiros, pessoas com trabalho braçal, por exemplo, às vezes por postura equivocada e ter que carregar muito peso durante o dia, acabam tendo um excesso de carga sobre a lombar. Entendo. Seria a lombalgia ocupacional que eles falam? Exatamente. Seria uma dor na coluna lombar, né, na parte lombar da coluna, relacionada à exigência do trabalho, né, da atividade laboral. E como que poderia fazer para evitar? Então, na verdade, hoje já existem diversos profissionais, inclusive na área da fisioterapia, a fisioterapia do trabalho, em que muitas empresas já têm um profissional que orienta posturas, posicionamento, altura da cadeira, altura do computador para melhorar a visão, evitar problemas na coluna cervical também, que aí já entra uma outra parte da coluna, mas que também evita esses problemas. Então, realmente é se preocupar com esse tipo de coisa, posturas, posicionamentos, no caso de quem trabalha muito com peso, por exemplo, no caso dos pedreiros e tudo mais, orientação sobre a maneira correta de pegar peso, a maneira correta de se levantar, a maneira correta de fazer os trabalhos diários. E aquela questão também de levantar quem fica muito tempo sentada, pessoal de telemarketing, né, que fica um período muito grande. Seria o caso também de levantar, não estou dizendo somente o tempo do cafezinho, mas pelo menos para poder meio que se exercitar, para não ficar muito tempo. Ou aquelas pessoas que ficam muito tempo em pé e precisam um pouquinho, né, repousar? Sim, o nosso corpo, na verdade, ele foi feito para o movimento, né? Ele foi feito para ser movimentado. E normalmente, quando não se tem movimento, ele se adapta àquilo que está sendo exigido. Então, se uma pessoa, na maior parte da sua carga horária, ali, alguns profissionais chegam a trabalhar 12 horas, entre 8 e 12 horas, você se mantém na mesma postura, o corpo tende a se adaptar àquela postura. Então, é importantíssimo que a cada 30 minutos, no máximo, a pessoa faça algum tipo de atividade, levantar-se, um pouco andar, algumas atividades, exercícios metabólicos, por exemplo, que são alguns exercícios muito simples, como, por exemplo, fazer o que a gente chama de flexão e dorsiflexão e plantiflexão dos pés para ajudar na circulação sanguínea. Ficar em pé, levantar o corpo, levantando a ponta dos pés, também é um exercício muito legal. Movimentos com as mãos rotativos, para cima e para baixo. São movimentos muito simples que qualquer pessoa pode fazer, inclusive no seu ambiente laboral, que não tomam muito tempo. Isso já vai aliviar um pouco as tensões, ajudar na melhora da circulação sanguínea, entre outras coisas. Exato. E a importância também de fazer o alongamento antes de alguns ou todos, não sei, exercícios físicos também, Matheus? Sim, existem, na verdade ainda existe apesar de ser um dos pontos mais estudados na área da saúde, na área da educação física e fisioterapia, existem algumas divergências ainda em relação a quando se deve fazer alongamento, quando não se deve fazer. Mas, sem dúvida nenhuma, o alongamento ele vai ajudar muito, principalmente esses profissionais que se mantêm muito em uma posição determinada. Com toda a certeza, o alongamento vai fazer bem, porque um músculo alongado é um músculo mais eficiente. Exato. Ele sendo mais eficiente, ele exige menos do corpo. Então, ele tem uma tendência menor a ficar contraturado, ter problemas de dores, entre outras coisas. E a importância também desse alongamento, porque às vezes até numa movimentação um tanto quanto mais brusca, né, isso pode cometer dor também, não? Exatamente. Um músculo que esteja encurtado, ele limita o movimento articular e do corpo em si, a amplitude de movimento. E muitas coisas que nós vamos fazer, inclusive no trabalho, a gente precisa de uma boa amplitude de movimento. Então, sem dúvida nenhuma, quando você tem um músculo bem alongado, ele vai te ajudar a manter uma atividade laboral eficiente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Geralmente, quando você observa, né? Às vezes você está andando e observa uma gestante.
E aquela mãozinha que vem aqui, as costas e que vai, né? Geralmente as gestantes, elas são cometidas de lombalgia? Sim, sem dúvida. A gestante, como ela está carregando uma criança, às vezes é muito peso. Tem gestantes que conseguem manter o peso ganhando apenas o peso do bebê, coisa pouca de diferença. Mas tem algumas grávidas que ganham muito peso. Isso, tanto em relação ao peso quanto às adaptações articulares que o corpo precisa ter para carregar uma criança, geram algumas sobrecargas. Ok. E essas sobrecargas acabam gerando dor. Por isso que a gente vê muito as grávidas com a mão nas costas, porque isso é uma maneira de você aliviar um pouco as tensões, principalmente quando você faz um pouco de extensão e tudo mais. Então, a maneira de andar, a maneira como ela senta, a maneira como se porta, realmente são por causa da gestação. E essa gestação, sem dúvida nenhuma, pode gerar algum problema nas costas. Logicamente que se a grávida, desde o princípio da gravidez, a partir do período em que se pode ter uma atividade física regular, se ela mantiver uma atividade regular, com alongamentos, com fortalecimento muscular e tudo mais, ela vai ter uma gravidez muito mais tranquila e com a probabilidade de dor muito menor. É isso que eu ia te perguntar em relação a questões para ela poder amenizar esse desconforto que é acometido, né? Então, seria adequado, de repente, fazer alguns exercícios físicos, claro, com a recomendação médica, né? Que é importante também. Sim, é importantíssimo ter um acompanhamento profissional para fazer tudo isso. Tá? Eu costumo indicar para grávidas, para as gestantes, principalmente exercícios com pouco impacto. Isso é importantíssimo, imprescindível, para a gente eliminar alguns riscos que teria para o bebê. Então, exercícios com menos impacto, mas com uma exigência física moderada. Então, por exemplo, hidroterapia, pilates, são exercícios excelentes, técnicas de exercício fantásticos para as grávidas. Entendo. Existem algumas formas, algumas situações para se evitar lombalgia? Claro, a forma preventiva, como você, em relação às crianças, por exemplo, né, que você colocou, da mochila, as gestantes, em relação às atividades também, né, as pessoas que trabalham, que são as profissões que são mais acometidas, né? E fora isso, tem alguma outra situação? Com toda certeza, a gente precisa prevenir, porque a prevenção, além de ser melhor fisicamente, ela é menos onerosa do que o tratamento. Claro. O que acontece muito é que a gente começa a sentir dor e a gente fala, é pouquinho, dá para aguentar, e a gente não vai atrás, tá? Existem várias formas de você prevenir um problema. E o nosso corpo também não foi criado para sentir dor. Então, se você está sentindo dor, é porque tem algum problema. Existem várias formas de você tratar, só que até você saber qual é a forma correta de tratamento, você precisa buscar essa forma de tratamento. Então, realmente, iniciou algum problema, alguma dor, busca um profissional, um fisioterapeuta, um médico, que vai te indicar aquilo que vai ser o melhor tratamento. Como a lombalgia em si, ela pode surgir de diversas formas e de diversas origens diferentes, é importantíssimo fazer testes, consultas, avaliações nos profissionais qualificados para isso, para saber o direcionamento desse tratamento. É muito importante você trazer isso, porque as pessoas têm o hábito de se acostumar à dor. Exatamente. Né? Deu uma dorzinha, não, é porque eu dei mau jeito, ou então eu dormi de mau jeito também, ou então é o meu colchão, e acaba tomando medicação, né, para dor, para aquela dor momentânea, como é? Dor lombar, né? Lombalgia. Não, as pessoas tomam um remedinho porque tá com aquela dorzinha e aí vai passar. Só que aí acaba protelando algo e não tem necessidade de se acostumar à dor, né, Matheus? Eu vejo muito isso, principalmente lá na nossa clínica, porque tem muitos pacientes, nós tratamos prevenção e tratamento de hérnias de disco, principalmente. Temos vários tratamentos posturais também e preventivos. Só que a grande maioria dos pacientes que chegam até a gente são pacientes que falam, nossa, eu sinto essa dor há mais de 10 anos, só que eu venho tomando remédio e não vem resolvendo.
o problema. E ele não se deu conta, em E não 10 se anos deu tomando conta. remédio. Exatamente. Então, assim, é aquele negócio, não, daqui a pouco eu vejo, depois eu vejo, depois eu vejo. Não é Não, nada. tô conseguindo aguentar, É. o remédio vai funcionar e tudo mais. O remédio, ele tem sim uma vantagem muito boa, ele é muito bom para amenizar a dor, principalmente se for um analgésico, um relaxante muscular e tudo mais. Só que sem dúvida nenhuma você precisa saber o que tem por trás disso daí. Você tem que saber o que tem por trás da dor. O remédio vai trabalhar quimicamente no problema. Às vezes o problema não é químico, o problema é mecânico, às vezes o problema é um problema tumoral, e aí é uma coisa extremamente séria, a gente está falando de possibilidade de câncer. E às vezes o medicamento que você toma pode estimular o crescimento do câncer. Então, sem dúvida nenhuma, começou a dor, procura um profissional. Fisioterapeuta, procura um médico, que sem dúvida nenhuma, quanto antes souber do problema, mais fácil será o tratamento. Claro, e sem contar a questão mesmo de precoce, né? Exatamente. Descoberta precoce, gente. Dependendo da medicação que você esteja tomando, pode até, de repente, mascarar uma doença mais séria, né? E isso é muito grave. Você que chegou agora, nós estamos falando sobre lombalgia. Nós estamos aqui com o fisioterapeuta Matheus Prado, já trouxe várias informações. Mas agora nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde.